estamos de volta. Eu já estava aqui, olha, na maior resenha com a Débora Rocha, psicanalista, porque nós estamos, assim, falando sobre ambiente escolar. Já chegamos nas férias, mas durante o ano todo, nós mães tivemos uma missão muito grande, né, de poder conduzir os nossos filhos nesse período escolar. Seja bem-vinda, Débora, tudo bem? Tudo bem, obrigada. E vamos falar sobre a importância de ter um psicólogo dentro do ambiente escolar, né, Débora? Que eu acho que é super importante. Você, como psicanalista, pode falar melhor do que eu. O que de fato um psicólogo faz dentro do ambiente escolar para a gente poder explicar para quem está nos assistindo? Bárbara, é muito importante ter um psicólogo auxiliando não só os alunos, como os professores, como os colaboradores, né? Direcionando em determinadas situações que pode o aluno se sentir rejeitado por algum problema em casa, com dificuldade na leitura, e aí o coleguinha ri quando a professora pede, lê para mim aqui, e aí ele tem dificuldade. Então o psicólogo, quando ele é acionado no ambiente escolar, ele vem, né, com uma série de questões dinâmicas, conversas, não só com o aluno que está nessa dificuldade, mas com os professores também, tentando entender qual que é o fundo desse aluno que está com essa dificuldade, para poder trabalhar lá, e tudo de forma muito sutil, poder trabalhar lá o interno daquele aluno, para ele se sentir mais confortável no ambiente escolar. Porque ali, querendo ou não, muitas crianças ficam no período integral, algumas não ficam no integral, mas assim, é um momento que eles ficam assim, a maior parte do dia deles dentro desse ambiente. E se não for um ambiente que ele se sinta seguro, confortável, né, começa a influenciar em outras áreas da vida da criança, no tratar com os pais, né, até com os seus colegas. Então, eu acho que o ambiente em si, ele pode influenciar a cabeça da criança, mesmo ela sendo tão pequena? Pode. Não só pode, como influencia muito. Principalmente o que você trouxe. Nós temos, a maior parte do tempo, a criança está fora da base familiar. Então, qual que é a referência dela? Os professores e alguns amiguinhos que ele fica mais do convívio. Aí, quando ele chega à noite ou à tarde, às vezes os pais não estão trabalhando, é o momento de fazer a lição, de brincar um pouquinho e já vai dormir, né? Então, esse ambiente escolar, ele tem que estar bem estruturado para a criança, para que ela não dê o trabalho para os pais, e a criança também tem que ter uma base familiar bem estruturada para que ela possa desenvolver o aprendizado dentro da escola. Né? E a gente percebe que muitas crianças não têm esse auxílio dos pais pela dinâmica diária. Pai sai cedo, mãe cedo, trabalho, final de semana tem que fazer tudo em casa, pouca atenção naquela fase onde a criança mais precisa. Então ela acaba sendo influenciada onde? Na escola. E aí a gente entra num círculo onde o professor, ele precisa ter uma base para passar para aquela criança também, né? E ter a percepção, o feeling de que de repente tem algo que está incomodando na criança. E aí entra a ação do psicólogo, do terapeuta, para poder trabalhar aquela criança no que está afligindo ela. No caso, o trabalho, então, do psicólogo, ele é mais direcionado. Então, por exemplo, a escola pode fazer um trabalho semanal com essas crianças, ou é só no momento realmente que tem um start, que acontece alguma coisa que saiu ali fora do controle, que eu devo acionar esse psicólogo dentro da escola? As duas formas. O ideal é que a escola tenha sempre o psicólogo, porque acontecem demandas num diário, né, numa situação, numa brincadeira, uma palavra, né, mal colocada, e a gente vai entender o porquê. E se não está lá o psicólogo naquele momento para tentar conversar, para tentar entender, acaba passando aquela demanda, né, porque o professor, N afazeres, não consegue
levar essa situação se não tem um psicólogo lá de imediato. Mas, e também o trabalho geral, tanto com os professores, com os colaboradores e as famílias. Eu não sei se hoje as escolas, prefeitura, municipal, tem psicólogos dentro. Acho que não, né? É uma Infelizmente, pena, né? Eu não. acho que isso é uma coisa que eu acho que nós, como família, deveríamos cobrar dos nossos governantes, prefeitos, enfim, para ter, porque então só uma pessoa que tem a possibilidade de estudar numa escola particular que pode ter esse benefício, né? Eu acho que hoje é uma necessidade geral, ainda mais depois da pandemia. As crianças passaram por um processo de readaptação de vida, né? Exato. Então, como que a gente pode, dentro desse ambiente, por exemplo, um professor, uma professora que está aqui nos assistindo, como que eles podem, nesse momento, ser esse psicólogo? Porque não tem. Como é que eles podem fazer essa parte? Porque é difícil, né? Bastante. Eu mesma estagiei em escolas públicas e eu vejo a necessidade de ter o psicólogo, de ter aquele auxílio para o professor. E a gente se coloca no lugar do professor quando ele realmente está com uma situação em que ele... Não sou mais um professor, eu tenho que ir muito além. Nas escolas, né, estaduais, municipais, a gente tenta fazer um trabalho comunitário, né? Mas a escola precisa se predispor também a aceitar, porque a gente percebe que tem uma certa resistência da escola querer ter, mesmo que voluntário, um trabalho de um aconselhamento psicológico. Por que você acha que acontece isso, Débora? Porque primeiro que a demanda acaba sendo alta e acaba sai a estrutura da escola, porque acaba causando um certo tumulto. Alunos começam a se revoltar quando você começa a conversar, passar por um processo terapêutico com o aluno, uma sessão terapêutica, ele começa a se abrir, ele começa a externalizar aquilo, e aí ele vai externalizar na sala de aula. Então a escola, ela quer ficar um pouco confortável, porque o psicólogo, ele vem para apaziguar uma situação, ele vem para trazer um conforto, mas ele tira a escola um pouco do conforto dela. Porque os alunos vão trazer o que incomoda. E aí, nesse momento, às vezes, aliás, às vezes não, muitas das vezes tem uma certa revolta do aluno, que ele começa a pensar, né? Só que aí o psicólogo, quando ele já está trabalhando o aluno, ele já entra com diversas situações dinâmicas. Então, palestras, feedback para os pais, ele interage com o todo, com o professor, com os pais, com os familiares, né? Não só os pais, mas os cuidadores, às vezes o vô, a avó que fica com as crianças, né? Então, envolve todo mundo e dá feedback do aluno, né? E normalmente os feedbacks são positivos, porque o aluno ele vai se soltando. Eu percebi quando eu fiz estágio, aqui uma escola aqui na Zona Norte mesmo, que os alunos eles sentiam muita necessidade de falar, e principalmente de falar o ambiente escolar, né? Mas a gente não tem tanto tempo, porque a escola não aceita tanto as municipais, tá? Esse apoio que a gente dá. Caramba, que coisa, né, gente? Que nem, ó, por exemplo, né? Eu vi um vídeo, acho que uma semana, 2 semanas atrás, de um colégio, também um colégio público, e aí a professora, ela fazia um momento de reflexão para que os alunos pudessem falar sobre os seus medos. Aí eles sentavam numa cadeira, na mesa deles, colocavam uma mesa lá na frente e cada um ia sentando e ia falando. Todos os alunos choravam, todos os alunos se abriam ali para a sala. Né? Então você vê que como os adolescentes, principalmente, têm essa necessidade dessa mão, desse apoio, dessa pessoa que escute. Sem julgar. Né? Sem julgar. Porque a mãe e o pai vai falar, você tá louco? O que você tá fazendo? Claro que hoje, né, graças a Deus, a gente tem uma outra consciência, mas dependendo do caso que for, o pai e a mãe, às vezes, não vai saber conduzir aquela situação da melhor forma. Exatamente. Aí o psicólogo entra onde? Também auxiliando essa família. Né? Eu acredito que essa professora deva ter
alguma ligação nessa área, psicopedagogia, algo assim, porque ela trouxe e é um querer, né? O profissional que está lecionando, o professor, é um querer buscar, estar além só do ensinar ali no quadro negro, né? Tentar entender aquele aluno, por que ele está com essa dificuldade, por que ele é assim, deixa eu me dedicar um pouquinho a ele. Eu tenho recentemente também um paciente que ele tem muita dificuldade na escrita, pequenininho, 9 anos, todos já sabem ler, ele é todo acanhadinho, e a professora, que também chama Débora, ela leva ele depois do horário da aula para fazer a lição, porque a mãe não tem tempo, e ele faz a lição com ela, e ela tem a paciência de ensinar, porque falta o quê para ele? Um tempo de dedicação. Ele tem né, uma necessidade, uma dificuldade maior, uma necessidade de mais atenção, sim, mas uma dedicação ele desenvolve. Entendi. Né? E é uma escola que não tem um psicólogo, porém ela é uma psicopedagoga. Então ela consegue enxergar, então vai muito também do professor ter esse olhar, né, para enxergar. É claro que às vezes o professor está numa sala com 25 crianças. É complicado, mas gente, assim, eu tiro a professora da minha filha agora do primeiro ano, que trocou, agora vai ser outra, mas ela era muito bacana, essa professora, e ela conseguia identificar, a sala era cheia, tinha 24 alunos na sala. Uau. Era bastante criançada, com 6 anos e 7, né, aquela fase, né, da bagunça. E ela conseguiu trazer, a cada semestre, identificar o porquê, as faltas, as perdas. Então, acho que também cabe ao professor, claro, falar isso. Por quê? Às vezes, a mãe e o pai, é o que você falou, não tem tempo ou também não quer ver, entende? Então, quando alguém de fora vem e fala aquilo pra mãe, a mãe fala, opa, peraí, como assim? Não, né? Então, e às vezes, é difícil, às vezes, pro pai e pra mãe ouvir que o filho precisa de ajuda? Muito. Normalmente eles não enxergam, não é uma nem duas conversas, são muitas conversas. E sabe quando eles vão ter essa percepção de que meu filho precisa de ajuda? Quando a gente começa a pontuar que houve uma pequena evolução. Fala, olha, o seu filho que estava com dificuldade para fazer a soma, ele já está conseguindo. Mãe, vamos tentar fazer um pouquinho em casa para ele desenvolver melhor? Ela, ai, vamos, que legal, ele está conseguindo, tá? Eu falei, é mais uma ajudinha sua que ele vai desenvolver melhor. E aí ela passa a entender, mas precisa ter um feedback positivo para ela conseguir começar a ter esse entendimento de que ela precisa estar presente, precisa um auxílio além da escola. Eu vejo que muitas escolas hoje, elas têm até colocado como matéria a questão da saúde emocional, né? Você acha que é importante a gente ter uma matéria mesmo falando sobre a saúde emocional? Ou você acha que a gente aí tá lidando, tá colocando o carro na frente dos bois? Eu acho que é importante a partir de determinada idade, tá? Para os adolescentes eu acho que é importante, a partir do 6º, 7º ano, é importante porque nós estamos numa mudança de sociedade, né? Então eles estão pegando essa mudança, eles precisam se entender dentro dela, a mudança própria deles de adolescente. Hormonal, que tá tudo ali, né? Da criança que tá virando adolescente, do adolescente que já tá virando um adulto, né? Eu estagiei no primeiro, segundo e terceiro ano, então já era um adolescente já para sair da escola. Já para ir para o mercado de trabalho ou para a faculdade, né? E assim, eu percebia muita discrepância no perfil deles, alguns bem infantis e outros já bem amadurecidos. Então eu acho que se você traz essa questão do emocional, dá uma estabilidade melhor para ele sair da escola com mais certeza do que a vida aí fora, né? E a gente vê que, infelizmente, o número de suicídios, né, na fase de adolescência tem crescido demais. Eu tenho uma amiga muito próxima que o filho estudou numa escola que a menina com 14 anos se suicidou. E aí, a partir desse ocorrido, a escola resolveu incluir como matéria
essa questão da saúde emocional. Eu acho que tem que ser falado até como um preventivo, né? Eu acho que é importante, sim. A escola tinha uma ajuda psicológica, mas a professora não identificou, os pais não identificaram e a menina não falou. Esse caso é bem complicado, né? Porque como é? Tem toda a estrutura, mas se a pessoa ela não quiser também, aí fica um pouco complicado, né, Débora? A adolescente fica. E você tocou numa questão bem triste, porque não é um dos maiores, é o maior índice de suicídio. É o maior, né? São de crianças e adolescentes, porque eles são fechados, porque eles não têm um espaço para eles poderem falar. E daí a necessidade de um psicólogo, né? E também dos profissionais, dos professores terem essa sensibilidade. Com certeza, em algum momento, Bárbara, essa moça, ela apresentou algo estranho. E se o professor, ele tá ali assim, nossa, achei estranho, já acionou psicólogo, a gente começa a observar diferente, né? Observar mesmo. Porque algum indício essa pessoa vai dar. Sim, sim. É impossível uma pessoa em plena saúde mental, né, que não tá legal, você consegue identificar, né? Você fala, nossa, aquela pessoa tá meio cabisbaixa, até o corpo fala também, né? Exato, o corpo, a postura. Às vezes ela nem é tão cabisbaixa, mas ela é muito acelerada também, sabe, quer fazer tudo, mas aí vem, não consigo fazer tudo, então vem a frustração e às vezes dentro da casa dela algo, mas a gente não tem acesso, porque o nosso cuidado é no ambiente escolar, mas se a gente tem uma percepção, a gente pode tentar ter acesso pela família, pelos pais, tentar entender como que é aquela dinâmica, mas é uma percepção mesmo. E assim também, né, querendo ou não, eles têm muito acesso hoje à informação. A quantidade de informação na cabecinha deles é muito grande hoje, né? Então eu acho que também é legal a escola trabalhar um pouco isso, de tentar tirar um pouco, né, as crianças das telas. Eu acho que é tão importante isso. Eu acho que daqui a uns anos vai ter campanha e eu acho que daqui a uns anos vai ter proibido até usar. Eu acho, porque vamos chegar num nível que não vai ter mais como a gente ser saudável no celular. Não tem como. E eles têm usado cada vez mais cedo. Sim, infelizmente. E aí vem a revolta, porque o professor quer tirar o celular, o aluno não quer. Enfim, se a gente trabalha uma conscientização dentro da escola sobre essa saúde digital, elas passam a entender melhor. Né? E elas aceitam, é interessante que fica saudável. Sim, fica saudável. Mas isso em qualquer idade ou numa idade específica que eles aceitam mais? Não, é assim, o celular a gente sabe que a criança nasceu já com celular, né? É uma geração já totalmente conectada. Então, quanto menor a gente já adotar essa dinâmica de digital para ela, é um hábito melhor. Mesmo ali para a criança na sala. Exato. Né? Vai poder usar, mas vai poder usar para isso, para aquilo. Depois vai poder ter o seu momento de recreação, do seu jogo, mas tudo monitorado, com regras, mas regras legais, gostosas, não assim, que a regra que acaba tendo dentro da casa é quando faz uma arte, tira. Não, na escola tem que ser a regra legal. Vou fazer a lição, que aí eu posso ficar mais tempo ainda brincando depois. Entendi. Porque hoje as crianças não querem mais brincar na quadra. Não querem mais correr, elas querem ficar com o celular. Então, se traz essa dinâmica digital como um ganho, ela se dedica, né? E tem várias dinâmicas muito interessantes, inclusive para os pais, dentro de casa, no final de semana, eles saberem lidar com essa questão digital com a criança. Agora, já os adolescentes, é mais complexo, porque eles já vêm de muito tempo, a gente está... E a mãe e o pai acaba também sendo um pouco mais flexível, deixa um pouco mais o tempo de tela, enfim, né? Bom, mas cabe aí um conjunto, mas é muito legal trazer para dentro da escola esse psicólogo, essa psicóloga, um acompanhamento terapêutico, acho que é imprescindível. Se o seu filho estuda numa escola particular, cobre. Se estuda numa escola pública, cobra também, vai lá na direção, fala, olha, o que a gente pode fazer para conseguir
né, uma ajuda de voluntários. Gente, dá certo. Não é? Tanto estagiário, gente, tanta gente fazendo estágio. Corre atrás, vamos bater firme, porque a nossa geração, tendo um bom encaminhamento, tendo uma boa instrução escolar e dentro de casa, a gente vai formar gênios, pessoas incríveis e maravilhosas. Débora, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo. Por favor, fica à vontade. Passo. O meu Instagram é o @psicanalistadébora, com H no final, _rocha. Débora, aliás, psicanalista.rocha. Tá na tela aqui, o pessoal tá vendo. Já segue a Débora lá. Obrigada, favor. Débora. Até um próximo bate-papo.